Olá, gente, esse é mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos. Agora vamos entrar no livro de Marcos. E hoje nós vamos falar sobre o tema Jesus, o polêmico, né? Como Marcos retrata esse Jesus polêmico, é o que nós vamos ver a partir de agora no livro de Marcos, enfatizando os capítulos de 1 a 3 de Marcos. Na verdade, Jesus sempre foi um personagem polêmico na história, né? Alguns o veem apenas como um grande espírito de luz, outros o veem como um grande pensador, um revolucionário, mas a verdade é que Jesus é o Filho de Deus. E o livro de Marcos também vai falar sobre isso e vai mostrar principalmente Jesus na figura do servo, né? Bom, na verdade, os 4 evangelhos são biografias de Jesus, né? Cada um contando uma perspectiva diferente. E é interessante porque Jesus fez questão de 4 evangelhos, né? Que evangelho significa as boas novas. Por que 4 evangelhos? Porque os 4 dão percepções diferentes, visões diferentes a respeito de Jesus. Muita gente acha contraditório, mas não há nada de contrariedade. Pelo contrário, quando um delegado vai fazer uma cariação, né, ele pega junto 2 pessoas. Ou seja, é sempre bom ter várias testemunhas, porque cada uma tem um ponto de vista diferente. E se eles não forem discordantes, vai mostrar que aquilo ali é a verdade. E a Bíblia é a verdade, né? Então, o livro de Marcos foi escrito, na verdade, por João Marcos, né, que é um companheiro de Paulo, Barnabé e Pedro nas viagens missionárias. Pedro chama João Marcos de meu filho, em 1 Pedro 5,13, o que sugere que foi Pedro que levou Marcos a Cristo, né? E, portanto, Marcos escreve principalmente para leitores romanos, né? E ele enfatiza Jesus como um servo, né? Então, o livro de Marcos, na verdade, foi escrito a partir das recordações de Pedro, né, sobre o andar com Jesus, tá bom? Marcos também tem outra característica interessante, é que ele registra, né, cerca da metade dos milagres que Jesus fez no livro de Marcos, que é colocado esse conteúdo, né? Então, ele dá o foco dele não tanto nos ensinamentos de Jesus, mas nas suas ações. Esse é o foco do livro de Marcos, tá? Então, gente, o Jesus polêmico da Bíblia, né, por que eu escolhi esse tema? Porque Jesus, ele desperta muitos olhares diferentes, né? E naquela época não foi diferente. Então, ele despertou várias conclusões diferentes a respeito dele. É nisso que a gente quer enfatizar hoje. Primeiro, algumas pessoas achavam que ele não obedecia à lei, né? Em Marcos 3, de 1 a 6, fala sobre isso. Jesus, ele cura um homem da mão ressequida logo onde? Que dia? No sábado. O sábado que era o dia do descanso, o dia que não podia fazer nada. Jesus queria, na verdade, mais do que curar, né? Jesus queria, na verdade, ensinar os fariseus que Deus quer que seu povo tenha liberdade e não sofra por causa da escravidão religiosa. Ou seja, enfatizar o que é mais importante, é curar uma pessoa ou é seguir a regra de não curar no sábado. Jesus queria mostrar o valor das pessoas, novamente enfatizando, a misericórdia está acima de qualquer rito, né? Isso é que Jesus queria enfatizar. Outra coisa, Jesus fazia milagres, né? Isso causou muita polêmica, causou multidões seguindo ele, que ele não tinha tempo nem de comer, né? Mas, infelizmente, essas multidões, elas só buscavam ajuda física, né, para os seus males. Eles não queriam a bênção espiritual, eles só seguiam Jesus para isso. E muita gente hoje em dia faz isso, procura a igreja só porque quer uma cura para a sua vida física, financeira e tal. Não quer ter um relacionamento com Deus, né? Outra coisa também que criou polêmica, Jesus era um mestre, né? Ele, na verdade, ele escolheu 12 homens e os chamou de apóstolos, né? Que significa aquele que é enviado com uma comissão. E então Jesus também tinha esse papel de mestre, eles chamavam ele de mestre, né? E os fariseus também começaram a procurar onde Jesus podia entrar em contradição para poder prendê-lo e julgá-lo como um anátema, né? Uma pessoa que não seguia a lei daquela época. Outra coisa que também disseram de Jesus é que ele estava fora de si, em Marcos 3, 20 a 35.
Uma grande multidão seguia ele, né? Como eu já falei, ele não tinha tempo nem de comer. E aí, a partir daí, quando disseram, ele está fora de si, porque como a mãe e os irmãos dele, né, os parentes, viram que ele era o tempo todo cercado por uma multidão, eles acharam que ele estava fora de si, né? Então, Maria e seus irmãos foram procurá-lo, né? E então os discípulos disseram, olha, sua mãe está aí do lado de fora, perguntando por você. Jesus diz, quem é minha mãe e meus irmãos, né? Algumas pessoas acham que essa resposta de Jesus foi rude com Maria, mas na verdade não era isso, né? O que ele queria mostrar, ele apenas usou a preocupação da mãe, né? A preocupação dela para mostrar o que significa pertencer à família de Deus. É tanto que ele diz, a minha mãe é todo aquele que faz a minha vontade. A minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade do Pai, né? A vontade de Deus. Foi isso que Jesus respondeu. Então ele também estava dando uma lição aí a partir dessa história. Não é que ele queria ser rude, né? Ele não foi rude. Algumas pessoas interpretaram assim, mas não. Outras pessoas também disseram, ele está possesso de Beelzebul, né? O Satanás, o diabo, o capeta. E Jesus, quando escutou isso, ele mostrou aos fariseus que era uma insensatez esse argumento. Por quê? Ele disse assim, como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? Se Jesus expulsava demônios, como é que ele era o demônio, né? Em outras palavras. Então, Jesus criou muitas polêmicas, mas o que a gente queria enfatizar hoje é isso. Esse Jesus polêmico, na verdade, é o Jesus Filho de Deus. E isso é uma convicção da fé que tem que nascer no seu coração. Porque a partir daí, quando você considera Jesus como o Filho de Deus, você deixa Jesus reinar na sua vida. Que Deus te abençoe, leva essa mensagem para o teu coração, olha para o Senhor Jesus, ora para Ele, pede um milagre na tua vida, mas considerando Ele o Filho de Deus. E aí tudo pode ser diferente a partir dessa tua percepção. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa debaixo da graça de Deus.